Lembra do cântico que diz assim: eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença caminhar do teu jardim, me encontrar-te todo dia, mas tentei dessa vida. Foi o quê? Pensa que andei perdido, sim. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me lava, me ensina, me inspira, e há de ir outra vez no meu coração. Tá bom. Em Levíticos, o povo, quando chegou no Monte Sinai, e o Senhor fez um convite tremendo para a nação de Israel: vocês todos vão subir com Moisés. Vocês vão ser reis e sacerdotes, vocês vão andar na minha presença, vocês vão andar junto comigo. Quando o povo viu o relâmpago, trovão, vozes, o monte fumegando, o monte estremecendo, o povo voltou para trás e disse: não, Moisés, vai você. Nós temos medo. Nós não vamos conseguir subir até lá. E Moisés foi sozinho. E o que Moisés trouxe de lá? As tábuas da lei. Eu penso, será que se o povo tivesse subido, seria necessário que Deus fizesse tábuas de leis para os judeus andarem com ele? Essa história, essa pergunta, nós não temos resposta. Mas a partir do momento que as tábuas da lei chegaram, as leis se multiplicaram. E são 650 e poucas leis que foram feitas. Leis do sujeito que adultera, leis do cara que encosta em animal morto, leis para entrar no tabernáculo, leis para fazer o sacrifício correto, leis e leis e leis e mais leis. E nós chegamos no tempo de Jesus, nós vemos os fariseus fazendo o quê? Criando mais leis e mais leis e mais leis e mais leis. Não satisfeito com o Pentateuco, eles criaram uma interpretação da lei, um outro livro chamado Talmud, que é a interpretação da lei de forma mais clara para obedecer. No Talmud está escrito a jornada de um sábado. No Talmud está escrito Corban, que é aquela oferta. No Talmud está escrito tantas outras interpretações dos mestres judaicos. E aí apareceu Jesus, sem carregar um livrinho. Não é verdade? Apareceu Jesus, sem carregar nada. E aí Jesus começou a falar: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo.
Eu, porém, vos digo algo mais simples. Amados, muitos dos filhos dos irmãos, que essa palavra eu ia trazer amanhã para os jovens, mas eu acredito que tem muitos velhos com o mesmo problema, com essa mesma doença, com essa mesma inflamação nos ossos, que impede a pessoa de viver uma vida plena. A verdade é que quem foi criado dentro de um contexto evangélico, ou de um contexto onde valores e princípios são ensinados, e nós desde pequeno aprendemos a obedecer, e a seguir, e a viver de acordo com os padrões que nós recebemos, e não tem nada de errado nisso. O único problema é que nós encontramos Jesus, que é a própria vida, e nós somos batizados, ficamos cheios do Espírito Santo, e depois que fomos batizados, sentimos a presença de Jesus no nosso coração, o que fazemos? Voltamos para a nossa cartilha de novo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que confessar, eu tenho que andar certinho, eu tenho que fazer direitinho, porque meu pai está me cobrando, porque os irmãos... E, na verdade, nós começamos a perceber que há uma identificação errada de Deus entre nós. Pensamos que Deus é um sujeito mal-humorado que anda com uma prancheta, riscando e contando os nossos erros e as nossas falhas. E nós nos sentimos indignos, nós nos sentimos quase nem discípulos. Alguns chegam a duvidar da sua própria conversão, pela grande dificuldade que tem de se conduzir no meio de tantas cobranças. Não é que a igreja nós cobramos, mas é nós mesmos que nos cobramos. E você sabe como Deus fica nessa situação? Eu penso que o Senhor olhou lá do monte e viu o povo lá embaixo e disse: eu queria tanto que eles estivessem aqui. Moisés falou assim: não temais, não temam, vão comigo, vocês vão ser uma nação de sacerdotes, vocês vão ver o Senhor, vocês vão ver as maravilhas dele, vocês vão sentir a presença dele. Diz: não, Moisés, nós só queremos o que ele quer de nós. Manda o que ele quer de nós, que nós vamos obedecer. E nós ficamos com essa doença, uma coisa meio neurótica. Quando o Gilberto falou que tem uma doença que Jesus quer curar, eu creio que Jesus quer curar muitos aqui nessa manhã disso. Dessa neurose de tentar agradar a Deus com sua própria força. Alguém já assistiu aquele filme romântico, que diz assim, o título é assim: como se fosse a primeira vez. Uma moça que sofreu um acidente, e todos os dias, quando ela dorme, quando ela acorda, ela não lembra de nada que aconteceu no dia anterior. E ela tinha o seu marido, que amava aquela mulher, mas quando a mulher acordava no outro dia, é como se ela não o conhecesse. Ela só conhecia seus pais, só a parte da infância, mas não conhecia o seu marido, não conhecia. E todos os dias ele tinha que conquistar ela. Não era assim? Hoje estamos marcados hoje para... Todos os dias, ele colocava fotos, ele colocava áudios, ele colocava todos os dias. Quando amanhecia, ele já sabia
que tinha que conquistá-la novamente. Irmãos, eu acredito que muitos de nós vivemos assim. Todos os dias, Deus precisa conquistar você de novo, tentar, porque você escuta muitas coisas maravilhosas, de que Ele te ama, de que Ele morreu por você. Ele te ama, Ele morreu por você. Você não nasceu para obedecer regras, você não foi criado para viver olhando um livrinho de regras para andar com Ele. Você foi chamado para ser amigo dEle, você foi chamado para viver com Ele. E Ele é a vida. Não podemos colocar Deus escrito em lugar nenhum. E João escreveu um livro, e você vê que todos os evangelhos não tem uma lista de regrinhas que você tem que seguir. João falou assim: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida. Na verdade, muitas outras coisas foram escritas, Jesus fez muitas outras coisas. Se todas elas fossem registradas, não caberia no mundo inteiro os livros que seriam escritos. Então eu pergunto, só porque você conhece a Bíblia, você conhece tudo sobre Deus? Você pode ler a Bíblia 300.000 vezes, mas Jesus é muito maior do que o que está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito ali é a verdade sobre Ele, mas não é tudo sobre Ele. Não podemos escrever Deus e colocar em um livrozinho. Não podemos pensar que andar com Deus é obedecer, é ter valores somente, padrões somente. Então nós ficamos, Jesus todos os dias fica olhando para você e Ele tem que conquistar você de novo, como se fosse a primeira vez. Porque todos os dias você precisa ser convencido do amor dEle. Todos os dias você precisa ser convencido da aceitação dEle. Todos os dias Ele tem que falar com você: meu filho, entra, a porta está aberta, o lugar aqui é seu. Mas Senhor, eu não cumpri isso, Senhor, eu me atrapalhei aqui, Senhor, eu estou cheio de dificuldade. Meu filho, entra, eu quero você. Lá vem a mulher do poço pegar água. E Jesus não fala: como é que está a sua vida? Você está obedecendo a lei? Como é que você está andando? Você andou na luz? O que Jesus fala para a mulher? Se você soubesse quem é que te pede, tu lhe pediria água viva. Você está aqui cansada, você está aqui desesperada, porque você não consegue se aceitar, você não consegue se ver como uma pessoa que presta para alguma coisa. Mas eu tenho uma água. Eu tenho uma água que, se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Por que nós andamos com sede? Porque é sempre como se fosse a primeira vez. Por que todos os dias tem que ser como se fosse a primeira vez? Por que nós não temos continuidade?
Por que nós pensamos que porque eu olho no meu painel de obediência, eu vou arriscando as coisas que eu cumpri e eu começo a me sentir bem? Ou vou olhando que boa parte delas eu não cumpri, eu começo a me sentir mal e me afasto. Não tenho cara para chegar diante do meu Pai. Quantas vezes Jesus ensinou os discípulos dele sobre confissão de pecado? Todas as vezes que Jesus aplicou ao Evangelho do Reino, as pessoas não seguiram ele. Mas não teve nenhuma aplicação para nenhum apóstolo. Quando João saiu da água, vindo aquele milagre, ele se ajoelhou e disse: retira-te de mim, porque eu sou pecador. O que Jesus fez? Puxou a lista dele. Jesus falou: agora você vai ser pescador de homem, me segue. Você é tudo errado mesmo, mas me segue, você vai ser transformado. Anda comigo que você vai ser transformado. E lá estava Pedro, depois dessa grande confusão do final, pescando, e João fala: é o Senhor que está lá na praia. Lá vai Pedro saltando no mar, nadando como desesperado, com má consciência, pensando: o que foi que eu fiz? Eu sou um cara ruim. Quando ele chegou lá, ele já viu brasa, ele já viu um peixinho, não é verdade? Aí Jesus chama Pedro, e Pedro vai de cabeça baixa: agora eu vou tomar o meu, né? Parece que está indo para o discipulado, né? Agora eu vou pegar o meu. Eu estou todo errado, eu traí Jesus, eu fiz tudo errado. Aí Jesus olha para ele e fala: tu me amas? É só isso que eu quero saber. Você me ama? Então, apacenta meus cordeiros. Continue. Eu estou contigo. Que Deus, essa manhã, nos livre dessa doença miserável que nos abate. Que enche o nosso coração de cobrança. O pecado que a pessoa comete, ele pensa: agora, eu tenho que ir embora. Como é que eu vou encarar o Edilberto? Como é que eu vou encarar o William? Como é que eu vou encarar o Jefferson? É melhor andar escondido no meio da congregação. É melhor andar escondido com os meus pecados. Porque senão eu vou me mandar embora daqui. Eu não quero ir embora. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim e falou há anos atrás: eu não consigo andar igual vocês. Eu não tenho força. Mas deixa eu ficar aqui, que a hora eu vou encontrar Jesus. Eu sou todo atrapalhado, mas não me joga fora, não. Está aqui, minha vida está aqui, mas não me manda embora, não. Eu me lembro de um retiro. O retiro de Novos nós fizemos, não sei se foi o primeiro, foi lá no Cantar. Essa pessoa estava nesse retiro, lá atrás, distante dos irmãos, porque não se sentia nem digno de estar lá. E ela começou a chorar lá atrás, e o Senhor visitou essa pessoa lá atrás, encheu o coração dela. E ela segue até hoje Jesus. Esses cânticos são maravilhosos que nós cantamos. Falam da pessoa que nós amamos. Eu estava batizando a Josi. E não sei porquê, juntou um monte de coisas ao mesmo tempo. E o Senhor
a presença de Jesus encheu o lugar de forma tão forte. E eu senti com tanta força, parecia que o meu corpo ia se desfazer. Eu te falei, para que eu não aguento. Eu não aguento a tua presença. Eu não tenho corpo ainda que consegue suportar a sua presença. Irmãos, nós não temos um corpo que a gente consiga suportar a presença dele. Por isso que ele está limitado, mas quando ele aparecer no céu, o corpo vai ser transformado, e nós vamos estar para sempre com ele. Vamos estar para sempre com ele. Ninguém vai fugir dele. Ninguém vai ficar envergonhado diante dele. E ele nunca vai olhar para você com um olhar de reprovação. Ele ama você. Amém? É o que eu queria trazer para você. Paulo fala que nós, quando antes de que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de se manifestar, haveria de revelar-se, de maneira que a lei, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar vivendo de qualquer jeito aqui. Nós temos valores e princípios que é para ser obedecido. Mas não é só isso. A lei nos serviu de aio, alguém que nos conduzia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas sobrevindo a fé, não permanecemos mais sujeitos ao aio. Quando chega a fé e você pode ver Jesus, quando chega a fé e você pode se encontrar com Ele, você não precisa mais de regra nenhuma. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Nós recebemos uma herança que é Jesus, mas vivemos como escravos. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, você é herdeiro, você recebeu toda a herança de Jesus. Quem quer ficar com o papel, se recebeu a vida, ele tem a vida. Alguns homens, no João capítulo 6, perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Como é que começa o cântico que nós cantamos agora? Eu não quero mais viver, mas amanhã você vai acordar como se fosse a primeira vez. O que vai te impedir amanhã
Você está aqui com o coração transbordando, porque Jesus está aqui, a palavra do Senhor foi dada. E como amanhã nós vamos acordar? Como? Como se fosse a primeira vez? O Senhor tem que conquistar você de novo. Você não consegue orar de novo, você não consegue. Você vai dar atenção a todos os seus afazeres de novo. E no próximo encontro, nós vamos ter que cantar de novo. Eu não quero mais viver. Essa palavra é para você, querido. Acabou a sua luta. Quando a mulher encontrou Jesus, acabou a luta dela. Ela largou o cântaro. Ela largou aquela água que não satisfazia. E ela foi na cidade dizer: vim de ver o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Vamos pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Mas alguns vão pregar por obediência, porque está na lei, porque é minha obrigação de discípulo. A mulher se encontrou com Jesus e ela saiu correndo para dizer: vinde e vede. Eu conheci um homem, eu conheci o homem que encheu o meu coração, eu conheci o homem que transformou o meu jeito de pensar. Ele não me ensinou regras de conduta, não me ensinou nada. Ele só me ensinou que Ele é a fonte da vida. É só isso que eu preciso saber. Por isso que eu digo que não falta graça, igreja. Falta revelação no nosso coração. E eu quero. E João foi que disse. Eu lembro de uma pregação do Edilberto. Edilberto, ele falava essa frase: se alguém vem a mim, não, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu lembro dele gritando aqui muitas vezes: beba! Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Não vai cuspir papel nos outros, irmãos. Vai cuspir lei nos outros. Nós vamos fluir a vida de Jesus que está em nós. Eu quero orar junto com você. Falar demais vai perder a profecia, vai perder o efeito. Eu gostaria que você realmente se reconciliasse com teu pai. Você que está afastado por medo. Você que está afastado porque você se cobra demais. Você está distante porque você acha difícil caminhar. Acha difícil. Você até esconde alguns tropeços para não ser desprezado. Eu quero dizer, teu pai está aqui para te abraçar. O pai do jovem rico estava lá no portão esperando ele, todo sujo, todo estragado, fedido. Mas o pai falou: vem, meu filho. E ele chegou ensaiando uma confissão. E o pai falou: bota o dedo, bota o anel do dedo, abraça, bota tudo. É meu filho, entra. Vamos fazer uma festa. Hoje Deus vai fazer uma festa para você. Deus vai fazer uma festa, porque recuperou seu filho. Aquele que estava perdido, foi achado nessa manhã. Eu quero ser achado por Ele. Ore comigo. Deixe o Espírito Santo mover teu coração. Pai, é tão bom poder falar: Pai.
Não é qualquer coisa, Senhor. Que privilégio. Jesus foi o único que falou, Pai, por mais de 4.000 anos. O Senhor conseguiu revelar que tinha um Pai no céu para nós. Não é um Deus juiz apenas. Papai do céu, recebe a minha vida, recebe meu coração. Se andamos distantes, Senhor, pensando que o Senhor estava cobrando tanta coisa de nós. Nós queremos sair daqui, Jesus, como aquela mulher que encontrou a água viva, Senhor, e não que encontrou um livro de condutas e regras. Não queremos viver, Senhor, todos os dias como se fosse, o Senhor tem que nos conquistar todos os dias novamente. Lembrar que o Senhor morreu por nós, que o Senhor nasceu como uma criança, viveu aqui nessa terra, sofreu tamanha oposição dos pecadores, foi chicoteado, sofreu, morreu. Tudo o Senhor fez por nós. E o Senhor só quer uma palavra nossa. A palavra está perto de ti, da tua boca, do teu coração. É você dizer, eu te quero, Senhor, também. Eu te quero porque o Senhor me quis primeiro. Eu te quero porque o Senhor mostrou o seu amor por mim. Não tem amor em mim suficiente para... Não tem amor suficiente para mostrar que chega perto do teu amor por mim. Mas eu quero entregar todo esse amor imperfeito, pequenininho nas tuas mãos, para que o Senhor transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos dar mais um tempinho. Quem quiser orar também, ora. O Senhor está te dando uma oração aí no coração. Quero concordar com o meu companheiro. As trevas têm que ficar fora agora, em nome de Jesus. As trevas têm que ficar fora para que o Senhor não confunda as mentes aqui, em nome de Jesus. Senhor, é a vez dessa igreja te receber, é a vez dessa igreja. Essa igreja é tua, Senhor, nós entregamos. Nós que somos presbíteros aqui, fracos, entregamos ela para ti, Senhor, desde sempre. E nós não temos capacidade de guiar esses irmãos. Essa igreja precisa se multiplicar em muito, Senhor. E nós precisamos aqui de homens e mulheres que saiam como aquela mulher do poço, dizendo que se encontrou contigo. Eu quero sair daqui para falar do Jesus que eu me encontrei com Ele. Não apenas o evangelho frio, cheio de cobranças, cheio de preços a serem pagos, mas aquele que olha para o preço a ser pago e olha para ti, Senhor, fala, vale a pena, vale a pena. Aleluia. Vamos cantar novamente? Eu não quero mais viver
longe da tua presença, meu Senhor. Faça ser verdade no seu coração essa cântico. Início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença no teu jardim. Me encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminho. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje tive um novo coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Me lava, me ensina, me inspira, arde outra vez no meu coração. Amém. Arde outra vez meu coração, Senhor. Eu quero acordar amanhã apaixonado por Ti. Eu quero passar a semana contigo, o mês inteiro, o ano inteiro contigo. Em nome de Jesus.